Café da manhã proteico rico em ômega 3. 7 opções para te nutrir e auxiliar a sua construção muscular. Fica aí e vamos aprender. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraça, nutricionista clínico que não só reverteu todas as suas doenças e diabetes há 17 anos, se apaixonou pela literatura científica em poder ensinar isso a massas, a população. Então, porque as pessoas se preocupam muito com proteína e o ômega 3 é extremamente essencial e a gente ingere muito pouco, a gente acaba ingerindo muito do ômega 6 e pouco do ômega 3, eu quero te ensinar 7 dicas que vão fazer toda a diferença no seu dia a dia. Um grupo alimentar que as pessoas comem muito pouco são as oleaginosas e as sementes. E, como o nome já diz, óleo de oleaginosa, ou seja, esses alimentos são ricos em óleos, como a linhaça, a semente de chia e, infelizmente, a semente de cânhamo. Aqui no Brasil é proibida, né, por ser a semente da maconha, mas ela não tem THC. Na verdade, ela é uma semente muito rica em nutrientes, mas no Brasil ela é proibida. Então essas sementes não só contêm muito ômega 3, muito mais do que qualquer outro alimento, mas elas também são ricas em proteína, porque você tem que pensar que uma semente de uma coisinha minúscula vai dar origem a uma árvore, né, ou a uma planta completa, né? Então tem que ter muita proteína ali dentro armazenada para fornecer o crescimento inicial até criar raízes e começar a se nutrir do solo. Então você pode incluir essas sementes em tudo que você comer, né? Na sua refeição, com fruta, numa vitamina, pode comer elas de diversas maneiras. Só tem que ser sempre trituradas prévio consumo. A semente de cânhamo não, mas a semente de linhaça e de chia precisam. Geralmente as pessoas gostam muito de leite, né? Mas elas não entendem que o leite animal realmente foi feito para outros animais na fase de amamentação. Os seres humanos, quando crescem, não deveriam estar bebendo leite de vaca. Então eu recomendo leite de amêndoas, que é bem proteico, é gorduroso, não é tão rico em ômega 3 quanto a linhaça, chia, essas outras sementes, mas é uma forma de trocar o leite e ter um café da manhã mais proteico, né? Simplesmente pegar uma mão assim de amêndoas e bater no liquidificador, às vezes com uma fruta, com uma tâmara ou com canela, ou até mesmo fazer uma vitamina, né? Não precisa coar, porque o leite seria uma amêndoa coada, mas eu não recomendo leite de amêndoas industrializado do supermercado. É leite de amêndoa feito fresco, em casa, assim, ó, tá? Então, trocar o leite de vaca por leite de amêndoas ou de qualquer outra oleaginosa, mas o leite de amêndoas realmente, na minha humilde opinião, é o mais gostoso de todos que eu já provei. E você pode usar a amêndoa até mesmo comer ela crua por si só, né? Mas, ou se você quiser fazer uma receita, dá para fazer o leite. Terceira dica seria a receita que eu já coloquei aqui no canal. Vou botar na descrição e nos cards um link para ela para você ver como fazer em detalhes. Seriam bananas maduras amassadas com farinha de linhaça e aveia germinada, né? Ou algum outro grão germinado. É muito simples de fazer, muito fácil. Como a linhaça é rica em ômega 3 e a aveia e a linhaça são ricas em proteína, são um excelente café da manhã proteico. Assiste o vídeo para entender mais, vão estar aqui no card na descrição. É só amassar bananas bem madurinhas, fazer a farinha de linhaça na hora no moedor de café e adicionar a aveia germinada. Eu ensino no canal aqui em 2 vídeos como germinar essa aveia, para você não usar a aveia de supermercado industrializada, processada, torrada e por aí vai. Pudim de chia com frutas. Muita gente não sabe, mas se você hidratar a chia e a linhaça, elas soltam uma baba, né? Uma certa hidratação, como se fosse um ovo, né? Então, aqui no canal já tem pudim de chia com fruta, né? Eu vou botar aqui na descrição, vou botar aqui nos cards, é só assistir o vídeo para você aprender a fazer, mas é bem simples. Se você botar a chia na água, ela vai hidratar e criar tipo como se fosse uma gosma, um pudinzinho. E aí você joga frutas dentro. Dá para fazer uma coisa mais complexa, né? Como eu já ensinei aqui em 2 vídeos no canal, sugiro assistir ambos para aprender mais. Mas, resumindo, é só jogar um tanto assim de chia, umas 30 gramas na água, e uma quantidade o dobro de água, ela vai inchar.
e aí você bota frutas doces dentro para adoçar ou até mesmo bate essa chia e por aí vai, né? Mas pudim de chia é a nossa quarta opção, é delicioso, é muito simples, eu já ensinei aqui. Quinta dica seria um cracker de linhaça, ou seja, um biscoitinho de linhaça. É muito fácil fazer, você só processar a linhaça com outros vegetais, né? Às vezes até só a linhaça em si, eu gosto de introduzir vegetais, é uma receita crudívora, porque dá para fazer no desidratador, mas muita gente usa o forno, né? Para fazer essa receita, fazer um cracker, mas aí obviamente não vai ser cru, mas você consegue fazer ela cozida também, né? Assada no forno. É só misturar a linhaça com vários vegetais num processador, por exemplo, num liquidificador e jogar numa bandeja no forno ou no desidratador depois de algumas horas. No forno é muito rápido, fica um biscoitinho fenomenal e rico em ômega 3 e proteína, né? Por conter a linhaça e outros vegetais que você pode adicionar, como tomate, cenoura, brócolis e por aí vai, fica a seu critério. Você pode até misturar a chia para uma maior diversidade, uma maior quantidade de ômega 3 e por aí vai. Aí a sexta dica seria com certeza as nozes, tá? Essa é a castanha mais rica em ômega 3 da natureza. As nozes Jugglan, aquelas nozes de Natal. Então, ó, aqui, ó. Elas são bem gostosas, bem fáceis de comer e elas também são ricas em ômega 3, não tanto quanto a linhaça. Tem uma boa quantidade de proteína também e elas vão muito bem em qualquer tipo de prato, seja salgado ou com fruta. Então você pode adicionar o seu arroz com feijão, você pode comer por si só, você pode misturar com frutas e comer, você pode fazer um molho com essas nozes. Tem várias formas de utilizá-las, mas a nozinha de Natal, que eu prefiro até consumir na casca, ela é rica em ômega 3 e proteína. Nossa sétima dica com certeza seria lentilha com brócolis. Muita gente vai falar, mas isso no café da manhã? Sim, tem muitas civilizações como mexicanos que tendem a comer feijões no café da manhã, tá? Café da manhã é uma coisa muito ocidental, né? Aquela coisa de pão com leite e manteiga, etc. Mas lentilha é um excelente alimento, bem proteico e se você botar muito brócolis ali dentro, por exemplo, 1 kg de brócolis tem 160%, ou seja, quase o dobro da nossa necessidade de ômega 3 diário. Então as crucíferas, elas tendem a ser muito ricas em ômega 3, só que obviamente as pessoas comem tipo 50 gramas e isso é muito pouco para um alimento que não é gorduroso. Ele fornece bastante ômega 3, mas como ele tem pouca gordura, no total você precisa comer bastante dele. Então uma cabeça de brócolis ao dia, que dá mais ou menos umas 500 gramas, já forneceria quase a sua necessidade total de ômega 3 pelo dia, por incrível que pareça. Então misturar leguminosas, né, os feijões, com um vegetal crucífero pode ficar fenomenal. E isso você pode amornar, jogar no vapor. Eu comeria cru, né, mas essas são dicas de incluir a proteína e o ômega 3. Nossa oitava dica seriam as algas, tá? Isso aqui é a wakame, muito gostoso, dá pra comer cru assim, ó. Mas além da wakame tem a nori, a kombu, tem várias algas diferentes. Aqui ó, tem a nori também, que é aquela folha de sushi, e tem a kombu, que é uma folha maior, mais dura, que é geralmente usada em sopas. A nori você pode até mesmo assim, ó, comer por si só, mas óbvio, pode enrolar, pode fazer muitas coisas com ela. Todas essas algas são não só ricas em proteína, obviamente são hipocalóricas, então não adicionam muita proteína, a não ser que você coma bastante delas, mas elas são muito ricas em proteína e elas também são muito ricas em ômega 3. Porque da onde que o peixe obtém seu alto conteúdo de ômega 3 e da onde que vocês acham, salmão tem muito ômega 3. O que o salmão come? Ou ele vai comer alga, ou ele vai comer peixes que comeram algas e por isso que ele tem muito ômega 3. Qualquer concentração de nutrientes da natureza vem das plantas. E as plantas marítimas são proteicas e ricas em ômega 3. Então, até mesmo clorela, espirulina, por exemplo, né? São algas muito proteicas, que as pessoas não entendem, mas a quantidade de proteína ali por caloria é muito alta, às vezes muito mais alta até do que a proteína animal, só realmente é hipocalórico, então não fornece tanta proteína assim, a não ser que você coma muito. E por último, edamame e feijão vermelho. Muita gente não sabe, mas a soja verde, assim como o feijão vermelho,
tem uma quantidade pequena de ômega 3, mas tem, né? E todo mundo sabe, acredito eu, espero eu, né? Que esses alimentos são extremamente ricos em proteína. Então, quando você introduz a soja, o feijão vermelho na sua dieta, não só você está obtendo um pouco de ômega 3, mas você está obtendo muita proteína. E se você quiser trocar a proteína do café da manhã, como leite, ovo, presunto, bacon, queijo, por proteína vegetal, que é mais saudável, contém mais nutrientes, sugiro fortemente usar um edamame, por exemplo. Aqui no Brasil realmente é muito caro, lá fora é muito mais barato comprar edamame, né? Mas o feijão vermelho é uma possibilidade. Você pode cozinhar até mesmo no vapor ou cozinhar não muito como as pessoas cozinham, né? Mas cozinhar o suficiente para não ser tóxico e comer feijão no café da manhã à vontade, que você não vai engordar e na verdade é muito proteico e auxilia a saúde como um todo. Muita gente vai falar, mas eu não sei o que fazer e como fazer. Bom, primeiro de tudo, tem uma playlist aqui no canal de receitas, todas elas gratuitas, você pode aprender muita coisa nela. Achou que essa informação é importante, você quer adotar isso para sua vida, você quer pelo menos fazer uma mudança, melhorar a sua dieta, etc. Eu tenho 4 livros de receitas. O Delícias da Natureza é o mais novo, né? Mas o Vegan Fitness é o de receitas mais proteicas e tem 2 receitas mais frugívoras. Então, se você quer aprender realmente a aplicar isso no seu dia a dia, sugiro ler os 10 livros que eu já tenho publicados. Eu presto atendimento nutricional presencial ou online. Tem nossos 6 cursos de receitas, ensinando também bastante coisa de como preparar essas receitas. E tendo nossos retiros, agora o próximo em julho, é sempre janeiro e julho, final de janeiro e julho, onde você passa 5 a 10 dias aqui comigo aprendendo a melhorar a sua dieta e incorporar isso de uma forma saudável, nutritiva, equilibrada e prazerosa. Você gostou do vídeo? Então, não se esquece de comentar, compartilhar, sentar o dedo nesse like como uma forma de agradecimento para mostrar ao YouTube que esse vídeo é essencial. Doutor Fruta, Doutor Saúde, Doutor Banana, comenta aí embaixo, mesmo que não seja nada demais, deixa seu comentário, por favor. E não se esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho e, quer saber mais? Aperta nesses vídeos.